Olá, queridos, tudo bem? Como é bom estarmos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor, para poder compartilhar muito mais do que a mensagem, dividir com você o coração. Sabe, a Bíblia nos ensina que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabe, algo interessante é que o medo, ele sempre tem uma capacidade de nos fazer parar, de não nos deixar avançar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe, olhando todo esse cenário, toda essa circunstância e as adversidades que o cercam, sabe, eu me lembro da vida de Zacarias. Zacarias, ele representa um homem temente, fiel a Deus, um modelo de sacerdote, que eu e você temos como base para seguir. Sabe, Zacarias, ele foi separado para o serviço do Senhor. A Bíblia diz que certa vez ele vai servir a Deus, ele vai adorar a Deus com o seu trabalho, sabe, com os seus cuidados da casa do Senhor. E a Bíblia diz que naquele dia o céu se abre e Gabriel, ele vem falar com Zacarias. Ou seja, Gabriel vem trazer uma mensagem da parte de Deus para Zacarias. E o interessante, irmãos, é que nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. Muitas das vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com tantas adversidades, e paramos de ouvir a Deus. Sabe, paramos de ter um relacionamento com Deus. Paramos de ter uma vida com Deus. Sabe, assim como um amigo seu viaja e passa muito tempo longe e você sente saudade, assim também é o Senhor. Quando eu e você paramos de orar, paramos de ler a palavra, paramos de jejuar, o Senhor, ele sente saudade. Sabe, o Senhor, ele, naquele exato momento, ele manda Gabriel falar com Zacarias e trazer uma mensagem para ele. Às vezes Zacarias, olha, o Senhor ouviu as tuas orações. Sabe, o interessante, queridos, é que nenhuma oração que eu e você fazemos diante de Deus, ela se perde. Porque o Senhor, ele tem a capacidade de guardar todas as nossas súplicas, todos os nossos pedidos, sabe, todos os nossos clamores diante dele. Sabe, sobre a casa de Zacarias agora havia uma promessa de Deus. O Salmo 127:3 diz que os filhos são a herança do Senhor. E Zacarias e Isabel não tinham filhos. Eles não tinham filhos, mas isso não foi motivo para eles parar de ser fiel ao Senhor. Sabe, muitas coisas irão acontecer na sua vida e na minha vida quando eu e você estiver empenhado na obra do Senhor. Sabe, o interessante é que Deus, ele decide falar com Zacarias quando ele estava empenhado na obra dele, quando ele estava servindo na casa dele. Irmãos, nós precisamos ter um coração de servo que Zacarias. Zacarias, ele tinha um coração de servo, ele estava ali servindo. Ele estava servindo no seu momento de serviço ali, sacerdotal, ministerial. Sabe, e todas as vezes que eu e você estamos diante do altar do Senhor, prontos para servir, como Zacarias estava pronto para servir, o próprio Deus, ele vai pegar da sua milícia de anjos e liberar um deles nas regiões celestiais para vir falar comigo e com você. Sabe o que é interessante, queridos? Isso é muito interessante. É que quando Zacarias, ele começa a falar com o anjo, a Bíblia diz que ele fica perturbado. Por quê? Porque os nossos ouvidos humanos, ele está conectado apenas à voz humana, aquilo que é palpável, aquilo que é visível. Mas quando o extraordinário de Deus, quando o próprio Deus começa a falar com a gente, muitas das vezes nós ficamos perturbados. Sabe, muitas das vezes nós ficamos até mesmo com medo, sabia? Eu lembro que uma vez eu estava orando ao Senhor dentro do meu quarto e naquela tarde veio uma presença de Deus muito grande dentro do quarto e eu senti a minha espinha, sabe, ela congelando naquele exato momento e eu parei de orar por medo. A presença foi tão grande que eu tive medo de continuar. Sabe, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse continuado a oração. Mas eu parei por medo e eu vejo Zacarias na mesma situação.
quando o anjo ele começa a falar com ele e diz, olha, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, e o Senhor ouviu as tuas orações. Cara, isso é um ensinamento muito lindo. É que todas as vezes que você estiver ocupado com as coisas do Senhor, o próprio Deus vai vir dizer para você que Ele ouviu as suas orações. Lembra de Eliseu? Quando Deus chamou Eliseu, ele estava arando terra. Ou seja, ele estava ocupado. Queridos, aprenda algo. Deus nunca vai chamar ninguém que está desocupado. Por quê? Pessoas que estão ocupadas são pessoas que, sabe, são severas nos seus compromissos. São pessoas que têm responsabilidade. E o interessante é que Deus fala com Zacarias quando ele está ocupado, quando ele está servindo na casa dele. Sabe, Deus ele vai sempre falar comigo e com você, quando nós tivermos um coração de servo. Perceba que a vida de Jesus, em todo instante Deus estava falando com Jesus. Porque em todo tempo Jesus estava servindo. Sabe, certa vez algumas pessoas acuaram Jesus, ou seja, interrogaram Jesus, liberaram pressão sobre Jesus, e ele disse assim, não, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Ou seja, Jesus ele sempre viu o seu Pai trabalhando. Jesus ele sempre viu o seu Pai servindo a humanidade. Isso cabe na sua cabeça que Deus, todo dia ele trabalha servindo você com a vida, servindo você com o paladar, servindo você com a liberdade que ele te dá. Sabe, dia de domingo Deus não está descansando, ele está cuidando de você. Feriado, Deus não está descansando, ele está cuidando de você. E quer ouvir algo? Eu e você é o trabalho de Deus. Isso é violento. Eu e você somos o trabalho de Deus. Aprenda com Deus. Deus, ele é o maior servo. É por isso que Jesus também, ele serve na mesma proporção que ele via o seu Pai servindo. Zacarias estava tanto no coração de Deus que ele estava fazendo, sabe, ele estava servindo como ele era servido por Deus, sabia? Você precisa servir as pessoas como você é servido por Deus todos os dias. Tem dia que a gente entristece, né, irmãos? Tem dia que a gente nos abate. Mas tem dia também que nós entristecemos a Deus. Tem dia que nós abatemos o coração de Deus. Nós deixamos Deus triste com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Sabe, só que o salmista diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria sempre virá ao amanhecer. Querido, o que faltava na casa de Zacarias, sabe o que era? Um filho. Eu tenho 3 filhos, minha esposa está grávida agora do 4º filho. E filho, irmãos, é a coisa mais preciosa da terra, porque o filho tem capacidade de encher uma casa. Não adianta você ter uma casa linda, uma mansão, algo extraordinário, mas se você não tem ninguém para encher ela, se você não tem ninguém para correr dentro dela. Sabe, e o que faltava na casa de Zacarias, sabe o que era? Um filho, alegria. O que faltava na casa de Zacarias era uma nova esperança. Você pode ver que todo marido e toda mulher que não tem filhos, eles andam muito tristes. E muitas das vezes eles andam muito abatidos. Porque eles não têm quase o que se ocupar sua mente. Sabe, Deus ele estava procurando uma mulher naquele tempo para enviar para o ventre dessa mulher o libertador. Sabe, aquele que ia anunciar o caminho do filho dele, de Jesus Cristo. Sabe, Deus achou em Zacarias e em Isabel o casal perfeito para depositar João dentro do ventre dele. É por isso que quando o anjo está falando com Zacarias, ele diz assim, olha, o nome do menino será João. Sabe, irmãos, mas eu quero deixar um conselho para você. Todas as vezes que o céu falar com você, você vai ficar perturbado. Todas as vezes que o céu falar com você, você vai ter dúvida. Por quê? Porque você vai pensar, é coisa da minha mente. Isso não foi Deus que falou comigo.
Irmãos, os céus, quando Ele fala conosco, quando Deus Ele envia os seus anjos, quando Deus Ele põe o Espírito Santo dele para falar dentro de nós, muitas das vezes nós duvidamos, sabia? Porque são coisas celestiais. E a Bíblia diz que Zacarias ele se perturba, a Bíblia diz que Zacarias ele fica ali, sabe, com dúvidas. E o anjo diz assim, olha, o Senhor, você e sua esposa, Zacarias, vai ter um filho. Ele disse, como pode? Nós já somos velhos, é impossível. Deixa eu falar para você, Deus é Deus das causas impossíveis. E eu quero encerrar com você dizendo que aconteceu algo extraordinário. O anjo diz, Zacarias, por que tu duvidaste? Tu vai ficar sem falar. Ou seja, aquele anjo era tão poderoso que ele arranca o poder da voz de Zacarias. Por quê? Porque aquele anjo sabia muito bem que as palavras daquele homem tinham poder. E para que Deus cumprisse o propósito, para que Deus cumprisse a promessa naquele casal, sabe, a voz deles, as palavras deles não poderia de maneira alguma atrapalhar o projeto de Deus. É por isso que Deus vai e tira a voz de Zacarias. E quando ele sai, a Bíblia diz que todas as pessoas ficaram, sabe, pasmadas, querendo saber o que ele tinha visto lá dentro, o que ele tinha ouvido lá dentro, porque ele demorou. Eu aprendo algo aqui, você precisa aprender isso. Quando você entrar para o secreto, não tem pressa de sair de lá, sabe, fica com ele, cheira ele até ele falar com você. Todos estavam preocupados porque Zacarias demorou. Sabe por que Zacarias demorou? Porque ele estava vivendo um nível de diálogo com Deus. É isso que você precisa, voltar a ter um nível de diálogo com Deus. E a Bíblia diz que ele só gesticulava. Sabe o que é interessante? É que um ano depois, eles estavam com o menino no braço, segurando o menino. Sabe, queridos, tudo aquilo que Deus te prometeu, você pode ter certeza. E se você tiver paciência, e se você esperar, irá acontecer. Porque Deus, Ele é Deus que cumpre a promessa que Ele faz para o seu povo. Que Deus te abençoe, não desiste não. O Senhor é contigo, por onde quer que andares.